Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o MOL 11, conversar um pouquinho sobre o fundo e acompanhando aí a evolução mensal desse ativo. E lembrando, galera, os fundos de shopping center não estão plenamente recuperados da pandemia até hoje, né? Então, um ativo está, outro não e tal. No consolidado, né? Grande, acho que dos cinco fundos, no consolidado tá todo mundo recuperado, mas um ou outro ativo está ficando para trás e a gente vai acompanhando isso aí durante os próximos meses, né? A gente está vendo o cenário Brasil como é que tá, não tá indo tudo muito legal, desemprego subindo e tal. Fica esperto, hein? Vamos acompanhar isso aí. Você sabe que shopping center inevitavelmente é algo de consumo e tal, por mais que o pessoal passeie e tal, mas vamos ficar de olho nisso aí. Patrimonial 120, a cota mercado tá livre, rodeando 100, R$ 97 e tal, tá querendo se segurar no 100, mas não tá conseguindo, né? Tá caindo. Vamos lá, fundo de 1.1 bi, recentemente fez emissão, né, em dezembro de 22, conseguiu captar um volume bem legal e pagou 78 centavinhos. A gente vai ver também mais sobre isso. Esse 78 cents dá um dividendo de quase 10% em relação à cota mercado, que é essa de 98 que eles consideraram aqui de fechamento de mês. Cara, não tá ruim, quase 10%. A liquidez é boa, a ocupação tá bem em linha com o restante do Brasil, né, com a média do Brasil. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, né? Quem divulga esses dados bastante é o HGBS, né? Ele sempre faz um apanhado. 9 ativos que o fundo tem hoje. Resultado de 83 pagou 78. Legal, né? Ele está sempre gerando um resultado um pouco acima do que está sendo distribuído. Muito bom. Isso é um sinal para a gente que o fundo consegue entregar mais, mas ele está preferindo aumentar a base acumulada, o que eu acho bom, não acho ruim, não. Até prefiro que aumente essa base acumulada, ainda mais principalmente que a gente está entrando agora e tal. Ter dinheiro no bolso sempre é bom. Cara, cenário macro, não vou passar muito por isso, só deixei alguns destaques aqui, ó. Juros e meta da inflação, a gente está ligado como é que está essa questão. Pior rentabilidade aí no mercado financeiro. O Ibov caiu bastante, o IFIX até que não, né, nem tanto. Inflação vindo mais forte aí nesse mês agora, tanto de fevereiro quanto março, a gente vai acompanhar esse movimento. Vamos ver para abril, hein? Abril também é um mês bem chave para conversar sobre isso. Mercado de trabalho, né, ritmo mais lento. Caixa de dezembro tem resultado negativo, foi o que eu comentei com vocês. Perda líquida total de meio milhão de postos de trabalho formal. Cenário internacional, Fed aumentou um pouquinho os juros, né? E a gente vai acompanhando isso aí. Cara, passei só pelos destaques, não vou ficar falando muito disso, não. Conforme eu sempre falo com vocês, a parte macro, Inter, como é que isso influencia os nossos investimentos, eu deixo lá para de membros, né? Deixa eu fazer meu jabá aqui. Então vamos lá. O fundo teve uma receita operacional de quase 9 milhões de reais. Temos alguns indicadores aqui que eles trouxeram para a gente do consolidado do portfólio. Vendas totais no valor de 124 milhões de reais, crescimento de quase 30% em relação a 2022, legal. E considerando os mesmos ativos do portfólio, né, que foram comprados ativos durante esse período, o crescimento foi de 20. Então, o que você consegue ler? Se você pega os mesmos ativos que eu tinha anteriormente e comparo eles, dá aí um crescimento de 20. Aí eu boto o fundo como um todo, dá 28. Então, beleza, né? Você entende que isso é legal. Por exemplo, você pega o VISC, isso acontece ao contrário. Quando você compara o portfólio antigo com o portfólio atual consegue ser pior do que o antigo, né? Até curioso de ver isso, fazendo uma comparação entre os dois fundos. Vendas por metro quadrado tiveram um crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, e na comparação dos mesmos ativos foi um 20,7%. Foi o que eu acabei de falar, né? Teve o portfólio anterior estava um pouquinho melhor no que tange vendas por metro quadrado. NOI, crescimento de 21,5%, e se a gente comparar os mesmos ativos, foi um crescimento de 11%, e o NOI por metro quadrado, crescimento de 12,2%, e os mesmos ativos 11,8%. Então, praticamente empatado aí, né, o fundo, né, nesses indicadores aí, tanto com o portfólio atual quanto o portfólio lá de janeiro do ano passado, né? Enfim. Vacância, 4%, bem tranquilo. E ele atrasa um pouco legal. Isso mostra, isso aqui para mim, galera, é um dos pontos principais de uma gestão se mostrar séria ou não, se ela quer te enganar ou não. Porque olha isso aqui.
As análises acima desconsideram o Shopping Parque Sul, uma vez que o ativo está em processo de maturação comercial e o fundo contra o mecanismo de RMG. Tudo bem. As análises dos mesmos ativos do portfólio desconsideram o Campinas Shopping, uma vez que a aquisição foi em dezembro de 22. Ok. Agora, um ponto curioso de ver é essa questão do Parque Sul. Isso é importantíssimo. A gente vê a gestão mostrando isso pra gente. Sabe por quê? Porque quando o shopping está nesse processo de maturação, o resultado ele é muito exponencial. Não é um resultado... claro, nunca é linear, mas quando você inaugura o shopping, né, você não tem uma linha assim, né? Você tem uma linha que ela é mais exponencial, assim, ela sobe um pouco mais forte. Então, sei lá, se você pegar os dados desse ativo, a gente vai ver lá embaixo. Deixa eu mostrar para você, vamos lá nisso, vamos exemplificar que eu acho melhor. Parque Sul, né? Vamos aqui nele, ó. Quer ver? Parque Lagos, Parque Sul. Aqui, ó. 26% superior, 30% superior, 25, 20. E em curso de maturação. Até que nesse mês os números não foram tão grandes, mas já vi número desse próprio ativo, assim, vi, sei lá, 40%, 50%. E isso acontece por conta da maturação. O shopping, quando está no início, né, até ele pegar no tranco, de um ano para o outro, o cenário muda de forma muito brutal. E é legal eles tirarem os dados para não gerar uma base de comparação enfeitada, né? Isso é bem interessante de ver. Isso só para vocês verem como é fácil o gestor do fundo imobiliário, se ele quiser enfeitar os números do relatório, ele enfeita. E aí você vai ficar olhando e falar, nó, que foda esse fundo, não sei o quê. Só que não é só a forma que está sendo apresentada. Tem um fundo, não vou falar o nome, né? Mas tem um fundo que faz isso muito bem. Vocês devem saber o que é. Você abre o relatório dele, de um ano para o outro, o aumento é de 120%. Você fala, caraca, bicho, o negócio é melhor que a Multiplan, o portfólio desse cara. Né? Vocês sabem de que eu tô falando. Quem não souber, procura aí os vídeos de Shopping Center, vocês vão saber de qual que é. Né? Enfim. O fundo teve um resultado de 83 cents, distribuiu 78. A base acumulada ainda aumentou, né? Tá em 84 cents. O fundo ainda conta com a RMG em 22% da BL dos seus ativos. Isso aqui é um ponto, olha só, isso aqui eu não gostei muito disso não, mas cara, tava no contrato lá atrás, mas olha que curioso isso aqui. Lá atrás, quando compraram Madureira, existia uma parcela, né, uma parcela retida, é como se fosse uma parcela de performance. Eu já expliquei isso lá atrás. É o seguinte, imagina quando o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior pro Real Madrid, e aí eles colocaram no contrato assim, nunca fizeram isso, mas geralmente faz, né? Se o Vinícius Júnior fizer 20 gols na primeira temporada, o Flamengo ganha um bônus de X milhões de reais. Aqui é a mesma coisa. Então, nesse caso, só que não é o Real Madrid, porra. Nesse caso, eles compraram o Madureira e ficou condicionado o seguinte, ó, se o ativo atingir certas métricas que eles combinaram entre eles lá, a gente vai te dar um bônus, né? Vai te dar um bônus. Porque assim, né, o vendedor tá vendendo o shopping dele falando, ó, cara, o negócio performa da forma XYZ. O fundo fala, tá bom, se performar assim eu te dou um bônus, né? Enfim, basicamente isso. Então, ele coloca, ó, a depender de determinados indicadores de performance, no valor de 8 milhões de reais praticamente, vai. E no dia 1/2 de 2023, com a verificação dos indicadores, o fundo realizou o pagamento da parcela retida, corrigido pela variação da taxa Selic no valor de 9 milhões de reais. 1 milhão de correção nesse tempo, né? Que foi realizada aí pro comprador. Eu não gostei, porque era um dinheiro que seria melhor ter ficado dentro do fundo, né? Mas tudo bem. E a correção, né? Cara, foda, né? Selic alta é uma merda. Negócio 29/12 de 21. Nós estamos falando de 1/2 de 23. Cara, passou 14 meses, vai. E o negócio corrigiu em 1 milhão de reais a mais. Foda, né? Selic alta complica. Mas, fazer o quê? Tem como baixar, né? O governo não ajuda, essa porcaria. A NRE dele gerou 83, pagou 78, a base acumulada, que era de 7,2 milhões, cresceu para quase 7,7 milhões, um acumulado de 84 cents, conforme a gente já comentou aí, né? No mais, a DRE não tem nada para a gente comentar. Receita operacional imobiliária é o que vem dos ativos, receita financeira é o que vem do dinheiro parado, caixa parado. Despesas. Despesas com CRI, né? É a despesa financeira do fundo, da alavancagem, 1 milhão de reais. Despesa operacional, taxa de gestão, administração, taxa de CVM, taxa de não sei o quê, essas porcariadas tudo, né? Dá aí
meio milhão de reais, que é muito, muito baixo, né? Se a gente pensar que a receita do fundo 9 milhões, ele tem uma despesa só de 400 mil, cara, muito barato. É o fundo de shopping center mais barato que a gente tem, do que tange taxas, né? Muito bom isso, né? Mostra um alinhamento bem legal entre a gestora e os seus cotistas. O NOI por shopping, a última aquisição que foi o Madureira aqui, ele é bem diversificado, é claro, vai ter aí uma parcela um pouco maior e tal, mas é um ativo que tem uma diversificação legal. Abertura de resultado, a gente vê lá, ó, shoppings, trade de FII, não tá fazendo, dividendo de FII, não tá fazendo, rentabilidade de caixa nem aparece, porque é tão pouquinho, né? Só aqui, por exemplo, aqui apareceu, porque tava um caixa elevado. RMG e despesas, a gente vê como é que o fundo tá aí. Aqui, o acumulado do fundo, como é que ele vem crescendo mês após mês. Liquidez é boa, né? 1 milhão e 400 mil no dia. Não é maravilhosa, mas é boa. Não incomoda, não. Rentabilidade dele desde o início. Se a gente pegar lá, o ganho de capital, a cota, quem entrou na IPO, olha só isso aqui. O cara que comprou MOL 11 no IPO, hoje está tomando um leve fuminho de 1,81%. Então, tipo assim, hoje você tem uma condição melhor para comprar o MOL do que quem comprou no IPO, cara. Olha isso, né? Que interessante de ver. E nesse tempo todo ele pagou 35% de dividendos. E o IFIX, né? Somente 28%. Vocês sabem que eu não gosto de passar esse negócio de rentabilidade, né? Mas esse aqui eu quis passar só pra gente ver aqui. Achei curioso. Distribuição de dividendos, olha só, cara. No último ano aumentou em 6 cents. Quase 10%, um pouquinho menos de 10%, muito bom. E a gente tem que lembrar, né? Sobre shopping center, que é o seguinte. Vou pegar só o gráfico de rentabilidade aqui, só pra gente explorar um pouco isso. O fundo começou em dezembro de 17. Chegou aqui, ó, deu merda. Lá em fevereiro de 2020. O fundo tinha 3 anos, deu merda. Né? Por causa deu merda assim, a pandemia. E aí bagunçou tudo e agora a gente vê como é que ele tá indo, tá conseguindo aí se recuperar e tal. Enfim, né? História curta, porém já aconteceu muita coisa nesse fundo nesse pouco tempo que ele tá aí. Aqui cada um dos ativos, valor de aquisição e tal. A gente vê a data que ele comprou cada um dos ativos, pererê. Hoje o fundo com caixa de 33 milhões de reais, o que, na minha visão, eu acho pouco. Confesso para vocês, eu acho um caixa bem baixinho. Claro, ele pegou o dinheiro que ele tinha nessa última emissão e já deu uma amortizada na alavancagem, né? A gente vê aqui, ele fala isso... Aqui, ó. Outubro de 22, o fundo resolve uma amortização extraordinária de 72 milhões de reais, na série 468, que é essa primeira aqui. Enfim, vamos acompanhar. Essas duas dívidas aqui, ó, estão com carência, né? Estão com carência. Então a gente vê 2 anos de carência de amortização de principal. Então a carência, primeiro pagamento acaba ali em janeiro de 24, que é um ano ainda. Vamos ver, eles poderiam colocar para a gente, né, um gráfico, né, de como é que está o fluxo de amortização futura desse CRI, para a gente ter uma ideia, para a gente conseguir dar uma olhada nessa questão, né? Enfim, aqui os indicadores. E galera, agora eu quero fazer uma pausa no vídeo rapidão. Postei vídeo do HGBS, postei vídeo do HSML, falando de indicadores, e veio um povinho encher o saco, falando, por que tá pedindo indicador de 2019, nós já estamos em 23, não sei o que, pererê, parará, pororô. Por causa disso aqui, ó, olha só, olha o Vênus por metro quadrado do MOL, olha que interessante. Se a gente pegar os indicadores de 19, vou fazer uma linha aqui, ó, de 19, e comparar com 23, tá bem próximo, né? Aí você compara com 22, olha o número como é que fica grande, bonito. Então, galera, quando eu falo essa questão, eu sei que é chato e tal, não sei o quê. Vira a página. Coloca os indicadores dos últimos 10 anos. Tem um cara que comentou isso. Coloca os indicadores dos últimos 10 anos. Por favor, coloca isso. Coloca e sai do meu canal. Se você é esse cara que fica, mas tá reclamando porque tá pedindo informação, não sei o quê. Cara, você vai me desculpar, mas você não é investidor. Você é Zé Cotinha, comprador de indicação, de canalzinho de merda que tem por aí, que fica falando de 3 vídeos pra 2022. Aqui no meu canal, eu quero número, eu quero dado. Porque eu não vou ficar aqui falando, que o MOL 11 é maravilhoso, compre o MOL 11, não sei o que, pererê, parará, pororô, porque eu tenho ativo em carteira e eu quero que o ativo suba, né? Não vou ficar igual tem certos canais aí que tá com os ativos horrível, tá fazendo um esforço danado pra não falar que o negócio é uma bosta. E, cara, eu quero dados pra poder fazer a análise completa. Porque
Entenda o seguinte, se vocês querem canal só para ficar falando, pegando Funds Explorer, Clube FI, falando que nos últimos 12 meses pagou tanto por cento de yield, não é aqui que vocês vão ter. Não é aqui no meu canal. No meu canal, eu vou pegar os dados e vou mostrar para vocês aqui, ó, que bonito. Sugestão tira 2019, compara só 22 e 23. Ia ter um crescimento aí, ó, de 1.041 para 1.356, crescimento de 30%. Olha para que fica bonito o número no relatório, sendo que não, o crescimento não foi de 30% em relação ao pré-pandemia. Então, cara, a gente tem que saber analisar o produto. É chato cobrar? É. Foda-se. Achou ruim? Aperta o botão de desinscrever e some. Vai para esses canais, porque aqui eu vou mostrar para vocês realmente como investir no negócio para você não se ferrar. Depois não reclama, fica falando, ai, que ele caiu na promessa do influencer e tal, não sei o que. Pois é, aqui a gente trabalha com números. Um negócio extremamente profundo, análise extremamente profunda, não é simplesmente ficar lá, pagou 12% nos últimos tantos meses, não sei o que, compre 3 fundos para 2023, aqui ó, para esse povo que faz esses vídeos bosta, né, fico puto, porque, né, a gente tem que ter um nível de análise e investimento, mas enfim, meus membros estão satisfeitos com o que eu faço lá, que lá na área de membros eu ainda mergo. Se aqui vocês acham que eu tô sendo chato por pedir dados e mergulhar a fundo, é que vocês não viram o que eu faço na área de membros, o tanto que a gente pega na vírgula tudo, né? Mas enfim, os vendas por metro quadrado em relação a 19, um leve incremento. A janeiro de 22 não tá muito legal. E um ponto sobre janeiro de 22 que ninguém vai lembrar, que essas memórias de peixe dourado que vocês têm, é o seguinte, janeiro de 22 teve um rebote de pandemia que ferrou tudo, né? Taxa de ocupação bem em linha aí. Inadimplência, normal ter um salto de inadimplência no início do ano. É característico de shopping center. Sabe por que isso acontece? Porque chega no final do ano eles cobram um 13º aluguel. E aí dá essa embagulhada toda. O NOI, outro, olha só como é que o número ficaria, né, mais bonito se comparar só 2022. 116 versus 130, em vez de 130 versus 123. Então é legal a gente ter os dados. E aqui, e polui o relatório? Isso, não polui. Tá lindo, tá ótimo, né? Crescimento de fluxo de veículos. A gente consegue ver como que tá indo, legal. Fluxo de veículos que ainda é um problema para vários ativos, a gente consegue ver isso em outros fundos que trazem mais informação. O pessoal tá indo menos de carro para o shopping center. Crescimento do same-store sale, a gente vê. Isso aqui. E o que é esse indicador? É o próprio nome em inglês diz. Venda das mesmas lojas. É uma métrica de shopping center. Você tem lá a Cacau Show, que tá lá no seu shopping center, lá tá lá há 10 anos. Você consegue ver como é que tá as vendas da Cacau Show. Acaba que vira um indicador pro seu shopping como um todo, né? O aluguel, a gente vê que ele vem crescendo mesmo, com o cenário desafiador, ele vem crescendo. Olha só que curioso, né? Olha esse número aqui, 17.207%. Por quê? Tá comparando com o anterior, que era abril de 21 com abril de 19. Não, então aqui os caras são pica, né? São os fodásticos, porque 17.000%. Não, é porque abril tava. O aluguel tava lá embaixo quando da pandemia. Então, assim, por isso tem que ter os números. Porque senão vai ter gestor espertinho, tem um fundo que faz isso, que vai colocar uns números bonitos, grandes, assim, você vai falar, não, o cara é foda e tal. Pois é, né? Fala um pouco de cada um dos ativos aqui de forma isolada. Vendas totais aí do Maceió, 25% superior a janeiro de 22. Certamente se fosse janeiro de 19 ia estar um pouquinho aquém. O NOI, 18% superior. Same-store sale, 23% superior. Same-store rent, 16% superior. Como eu já falei, seria melhor ter os dados lá de 19. E a gente tem só o de ocupação, taxa de ocupação aqui, né? Vendas totais, um volume de 19% superior a janeiro de 22, NOI 11% superior. Suzano, vendas totais 20% superior e NOI caixa 13% superior, né? Eu vou passando bem rápido, galera, porque tá tudo superior, tá tudo assim, bem, mas é porque a gente não tem os indicadores para ver a real recuperação em relação a 2019. E para você que falou assim, mas é só pegar os relatórios antigos e fazer, tá, eu tô pagando taxa de administração e gestão para quê? Então não preciso pagar taxa, né? Um relatóriozinho disso aqui de 26 páginas, custa, né, os caras colocarem? Não custa, né? Eles estão sendo pagos para isso. Afinal, eu sou o dono da parada, né? Assim como vocês. Então, galera, a gente tem que continuar de fundo, a gente tem que pensar mais como dono das coisas, viu? Exigir as coisas, porque os caras estão ganhando taxa
E não é pouca coisa. Claro, no MOL 11 é a taxa mais barata, mas foda-se, né? É o diferencial deles perante a outros produtos. Mas a gente tá pagando. A gente tem que exigir mesmo, não tem que ter vergonha de exigir. Tanto que isso aqui, ó, tá vendo esse textinho bonitinho, que é igual em todos os ativos? Para quem tá chegando agora no canal, aqui, ó, quem que é o pai desse negócio? Juntamente com meus inscritos, que ajudaram mandando e-mail. Mas a gente pegou e fez a campanha de e-mails pedindo para eles padronizarem e ficou lindo. Pega os relatórios de 6 meses atrás desse fundo, era o samba do crioulo doido. Era nesse shopping ele falava de venda, nesse ele não falava, no outro ele só falava de NOI, era uma zona. Agora eles padronizaram, ficaram bonitinhos, cara, ficou maravilhoso os indicadores aí, o jeito que tá escrito, né? Enfim, tá bom, a gente vê 13% superior a janeiro de 22, NOI 7% superior, vamos descendo, vendas totais aqui do Boulevard 16% superior, NOI 13% superior, Same-Store Sale andou, Same-Store Rent também, Parque Lagos, lá em Cabo Frio, 24% superior as vendas, NOI de 14%, Same-Store Sale, Same-Store Rent 23% e 7% respectivamente. O Parque Sul, que é o que está em maturação, conforme a gente já até viu ele, né? A gente já comentou sobre ele. Madureira tá indo aí também, né? Legal. E o Campinas Shopping, que foi a última aquisição, ele não traz os dados, né? Porque ele comprou agora em dezembro, né? Enfim, cara, é esse aí o relatório do MOL. A gente vai acompanhando, vai trocando ideia e qualquer novidade eu trago aí para vocês. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, seja membro. E galera, lembre-se do seguinte: aqui no meu canal é para vocês abrirem a mente, abrirem a cabeça. Aqui vocês não vão ter canalzinho de merda superficial que fica lá só falando de dividendo, não sei o que pega e lê o relatório e não pega e te mostra o que está sendo realmente escrito. Porque só ler o relatório vocês sabem ler. Eu imagino que todo mundo que está aqui assistindo sabe ler. Então se for só para ler, vocês lêem em casa, não precisa ficar aqui me aturando. Eu quero pegar, trazer a leitura e falar, tá vendo esse número aqui? Pois é, tá maquiado. Né? No caso do MOL não tem esse caso, mas tem muito fundo aí que marqueia número. O gestor, por exemplo, outro fundo tem nada a ver com laje corporativa. XPPR, vendeu aqueles ativos, eu fiz um vídeo de fato relevante. Você olha o fato relevante, você fala, caraca, super bom, né? Um baita negócio. Se você só lê e não interpretar o negócio. Agora, quando você interpreta, você vê a caquinha que foi aquilo lá. Mas paciência, né? Eu tenho certeza que daqui a um tempo sai vídeo aí falando de fundos para 2023 e o XPPR aparece, igual já apareceu num canal grande aí um tempo atrás, né? Recomendando ativo e deu no que deu, né? Isso aí, galera. Desculpa o desabafo aí, mas tem hora que o povo me tira do sério. É isso aí. Fui.